Queridas irmãs, queridos irmãos, eu quero crer que todos nós nos reconhecemos e nos identificamos como seguidores de Jesus. E essa expressão, seguidores, define muito bem a nossa condição de cristãos, filhos e filhas do nosso Pai. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele os convidou para que o seguissem. Por exemplo, quando ele chamou Mateus, aquele que era um cobrador de impostos, Jesus simplesmente lhe disse: segue-me. E Mateus se levantou e passou a seguir Jesus. Com esse mesmo convite, Jesus se dirigiu também, por exemplo, a Filipe. O evangelista Marcos registra isso. Jesus lhe disse: segue-me. E Filipe passou a seguir Jesus. A todos os discípulos, Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguindo Jesus, aprendendo com ele, fazendo o que ele pedia, assim os 12 discípulos foram sendo preparados para serem enviados. Agora, o que você diria ou o que você pensaria se Jesus lhe dissesse: vai na minha frente? Sim, vai na minha frente. O que você pensaria? Para onde você iria? Em quem você pensaria? Pois é, como nós vimos na leitura do Evangelho, esse é um pedido que o Senhor Jesus fez àqueles 70 que ele escolheu e enviou. Vão na minha frente. Vão na minha frente. Sabem, essa é uma palavra, uma mensagem significativa também para a igreja de hoje. Também para nós individualmente como cristãos e como igreja. Vamos relembrar e compreender o que Jesus fez e pediu. Inicialmente ele havia escolhido os 12. Ele os preparou e os enviou para que eles percorressem todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Em seguida, escolheu e enviou 70, conforme Lucas registra. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Agora prestem atenção. Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Observaram? Para que fossem adiante dele a cada aldeia ou cidade ou lugar onde ele haveria de passar e chegar mais tarde. E ao enviá-los, Jesus também lhes disse: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que ele mande trabalhadores para a sua seara. E os 70 foram. E como ouvimos no Evangelho, voltaram entusiasmados. E diziam: Senhor, em teu nome, até os demônios se submetiam a nós. E Jesus, por sua vez, lhes disse: alegrem-se, fiquem felizes, não porque até os demônios se submetem a vocês por causa do meu nome, mas porque o nome de vocês está registrado no céu. Pois bem, esse é o relato do Evangelho. E nós podemos linká-lo também com a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, onde ele fala em levar as cargas uns dos outros. Tendo isso em mente, vamos tentar ver algumas aplicações práticas para nós como cristãos e para a vida da igreja.
Eu destaquei 5 coisas. Em primeiro lugar, assim como aqueles 70 discípulos foram enviados na frente de Jesus, para que depois Jesus chegasse lá, assim também nós, cristãos, ainda hoje, somos enviados na frente para acolher as pessoas, para permitir então que Jesus chegue a elas com a sua palavra e as converta e lhes dê a vida eterna. Perceberam? Jesus nos envia na frente para acolher as pessoas, para que então Ele chegue com o seu evangelho, na palavra, ou no batismo, ou na Santa Ceia, e salve as pessoas, as converta para que tenham a vida eterna. Tá, mas como é que isso se processa na prática? Vamos olhar a nossa realidade familiar. Ensinar os nossos filhos desde pequenos a amarem a Jesus e confiarem nele, significa ir na frente de Jesus para que então ele chegue aos nossos filhos. Observaram? Se eu levo meu filho, minha filha, ao batismo, eu estou indo na frente para que Jesus, com o sacramento, dê a salvação e a vida eterna. Ou levar nossos filhos pequenos para a escola dominical, ou levar nossos filhos adolescentes para a instrução de confirmandos, significa ir na frente de Jesus. Sabem, nós temos dificuldades nesse particular. Se os pais têm dúvidas ou estão incertos sobre trazer os filhos para a escola dominical ou para a instrução, eles não estão indo na frente. Às vezes nós, pastores, ao convidar para a escola dominical ou para a instrução, ouvimos alguém dizer: tá bem, eu vou falar com meu filho ou com minha filha para ver se ele quer vir. Se chega nesse ponto, vocês observam, como pais não fomos na frente, não preparamos o ambiente para que Jesus possa fazer diferença na vida de nossos filhos. Vamos a mais um exemplo. Fazer o bem a todos, começando pelos da família da fé. Levar as cargas uns dos outros. Vamos agora ampliar, entrar no nosso contexto comunitário e social. Fazer isso significa ir na frente de Jesus. Acolher o necessitado, aquele que está com dificuldades. Estender-lhe a mão é ir na frente para que então Jesus, com seu amor, faça diferença na vida dele. Ou então simplesmente dar o nosso testemunho de fé. Né? Porque como é que Jesus vai chegar depois na vida da pessoa se eu vou na frente e dou o testemunho de fé? Ah, talvez você diga, nem sei falar direito. Olhem aqui, ó, esse folheto. Nós imprimimos milhares. Eles estão ali sobre a mesa, à saída do templo. Com que finalidade? Para que você o leve e entregue a uma pessoa conhecida e a convide para vir ao culto. Isso é ir na frente para que o Senhor Jesus chegue com a sua mensagem de salvação, de perdão e de vida eterna. Ou fazer aquilo que eu sei que muitos fazem, comprar o devocionário e dá-lo de presente, entregá-lo de presente para pessoas conhecidas. Isso é ir na frente. Mas quero dar um outro destaque, vamos ao segundo. Jesus, ao enviar os 70, também os preveniu, dizendo: eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. O que isso significa? Com isso, Jesus quer mostrar a esses 70 que também vai haver rejeição. Muitos não vão aceitá-los, muitos não vão acolhê-los.
Pois isso é importante para a igreja de hoje. Muitas vezes nós dizemos, não adianta mais, não adianta falar, não adianta ensinar, eu desisto. Por quê? Desistir por quê? Jesus disse que vai haver rejeição. Claro que às vezes é necessário sacudir o pó e ir adiante, como também Jesus lembrou. Terceiro ponto que eu queria destacar. Entre aquelas orientações que Jesus deu aos 70, nós encontramos orientações práticas para a nossa ação hoje. Por exemplo, Jesus disse, não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Ué? Como não levar nem bolsa, nem sacola, nem sandálias? Por que Jesus diz isso? Com isso, Jesus quer dizer, não se preocupem porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu estou mandando vocês na minha frente e eu vou cuidar de vocês, vou sustentar vocês. Pense nisso, que coisa maravilhosa. Outra coisa que Jesus disse, não saúdem ninguém pelo caminho. Como assim não saudar ninguém? Vamos fazer a missão fechados em nós? O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer, não se distraiam no caminho. A missão, ela é urgente, ela é necessária. Não fiquem se distraindo com outras coisas. Esse não cumprimentar, no contexto de Jesus, significava deter-se e perder o foco da caminhada. Sabe, muitas vezes nós como igreja nos distraímos com muitas coisas e perdemos o foco de chegar perto das pessoas e ir na frente de Jesus. Ele também diz, comam e bebam do que eles tiverem. Dá para dizer que com isso Jesus quer nos lembrar que na missão que Ele nos dá, nós não ficamos fazendo exigências, nós agimos. Bom, um quarto ponto. Tem um lugar onde Jesus não nos mandou na frente, porque nós não podemos ir para esse lugar. É o alto do Gólgota, é na cruz. Lá Jesus foi na frente, melhor, lá Jesus foi sozinho. Ele sozinho foi até a cruz. E ele sozinho assumiu o pecado e a culpa de todo o ser humano. Ele sozinho redimiu, salvou o ser humano com sua morte de cruz e sua vitoriosa ressurreição. E por isso ele também diz, eu sempre vou estar na frente de vocês. Mesmo quando eu vos envio, eu sempre vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu salvei vocês. E eu também continuo com vocês. Eu os envio, eu os sustento, eu cuido de vocês. Então lembrem, na cruz, lá ele foi sozinho. Agora ele nos diz, tomem a cruz e me sigam. Né? Vivam nesse contexto da minha morte na cruz e da minha ressurreição. É isto que agora vocês vão entregar aos outros. E para isso, ele nos manda na frente. Um quinto ponto, último ponto. É interessante que Jesus, ao ensinar e enviar, ele não fez primeiro um curso com os discípulos e depois os enviou. É interessante observar que ele ensinava e enviava, preparava e enviava. Andando, ele os preparava e os enviava. O Lucas, a partir do capítulo 10, nós podemos observar lá, e quem participa do pacto com a palavra, viu isso nas leituras, de que Jesus está a caminho para Jerusalém, a caminho para a cruz. E nesse caminhar ele vai ensinando, ele vai preparando 12, 70, milhares até os dias de hoje.
Assim é a caminhada da igreja. A igreja não senta primeiro para aprender tudo e depois praticar tudo. Mas é na caminhada que a igreja permanentemente vai aprendendo, vai sendo ensinada e enviada. É por isso que esse desafio é constante para nós. Nós nunca estamos prontos para tudo. Nós precisamos continuar sendo ensinados, preparados e enviados. É por isso também que a gente se reúne todo domingo para ouvir o Evangelho. É por isso que nós nos reunimos para o estudo bíblico. É por isso que lemos a palavra. É por isso que nós queremos nos organizar em grupos para melhor entender o plano e os propósitos de Jesus, para continuamente sermos ensinados e enviados. E para concluir, gostaria de colocar aquilo que poderia chamar de tarefa prática para essa semana. Pense, ao sair daqui hoje, a partir de hoje, pense para onde e para junto de quem Jesus está me enviando na frente. Para onde e ao encontro de quem Jesus está me enviando na sua frente, para que eu conheça pessoas, acolha pessoas, para que Jesus, com o seu evangelho e com o seu perdão, chegue na vida daquelas pessoas. Que Deus abençoe essa reflexão e que Deus abençoe também todo o nosso agir como comunidade, como cristãos individualmente, para que não percamos o foco. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.